Este é o conhecimento racional, sistemático, exato e verificável da realidade. Sua origem está nos procedimentos de verificação baseados na metodologia científica. Então veja, este aqui sim, diferentemente do conhecimento teológico baseado na fé, né, na crença, esse aqui é um conhecimento racional, sistemático e verificável. Então esse ele se baseia nos procedimentos, né, de metodologia científica, e esse realmente é comprovado. Então você, quando você toma um remédio, aquele remédio já foi devidamente, cientificamente comprovado a sua eficácia, o seu efeito, tudo em relação a ele, em laboratório. Eles não estão te dando um remédio que é apenas um conhecimento empírico ou só uma crença de que aquele remédio vai fazer bem. Ele já foi medido, ele já foi testado, experimentado, verificado para chegar até aquele ponto. É um conhecimento racional, que eu tenho certeza, né? Então, quando nós temos 2 mais 2, eu tenho a certeza, a razão me diz, porque eu verifico, que são 4, porque eu conto 2, 1, 2, mais 2, 3, 4. Nós temos 4, quer dizer, um conhecimento exato e verificável da realidade. E esse conhecimento científico vai ser muito importante também na elaboração dos seus trabalhos, porque eles vão dar o procedimento, né, baseado na metodologia científica para você desenvolver um bom trabalho aí científico, ok? Vamos para o próximo tipo de conhecimento, que é o conhecimento sensorial. O conhecimento sensorial é o conhecimento comum entre seres humanos e animais, obtido a partir de nossas experiências sensitivas e fisiológicas, ou seja, através do tato, da visão, do olfato, audição e paladar. Esse é o conhecimento mais básico que todo ser humano tem, que não precisa ir para a escola, não precisa fazer nada praticamente para realizar ele, porque nós nascemos com esse tipo de conhecimento que é dos nossos sentidos, ou seja, do tato, que eu pego, né, nas coisas, sinto as coisas pelo tato, pela visão, o que eu enxergo, o que eu vejo, pelo olfato, o que eu cheiro, né, um perfume, uma comida, eu sei distinguir pelo olfato. A audição, que é muito importante, né, para distinguir sons, ruídos, música, fala. E o paladar, o gosto que eu tenho, né, através do meu paladar eu consigo sentir como as coisas ou as comidas, né, ou bebidas, qual é o paladar, qual é o gosto delas, qual é a sensação. Também é um tipo de conhecimento sensorial. Então todos nós temos isso, né? Alguns um pouco mais sensíveis, né? Às vezes um pouco mais com uma vantagem, alguns tipos de conhecimentos, assim, né? Animais têm esse tipo de conhecimento muito mais avançado, né? Muito mais desenvolvido. Por exemplo, o olfato, né, dos animais são muito mais desenvolvidos do que os seres humanos, até a visão, a audição, enfim, muitas coisas eles se desenvolvem justamente pelo instinto de sobrevivência que eles precisam ter, não é? Mas nós, seres humanos, temos isso, e também é um tipo de conhecimento muito importante para nós sempre termos ciência deles. Bem, aqueles são os tipos de conhecimento que nós temos, basicamente, e agora eu quero ver com vocês a ciência, aí uma análise histórica da ciência, do medo à ciência. Podemos ver na história da civilização que a primeira coisa que nós tivemos em relação ao conhecimento foi o medo do conhecimento. Se nós voltarmos na pré-história, né, aí nos nossos primeiros homens e mulheres sobre a Terra, a gente pode ver que houve um medo muito grande em relação ao conhecimento, porque não sabiam distinguir direito o que era um trovão, se era algo, enfim, o que era um relâmpago, um vento muito forte, enfim, a natureza ela expressava e ela
deixava o ser humano em estado de medo justamente por não conhecer os fenômenos, por não conhecer ainda direito o que acontecia, enfim, os seus próprios relacionamentos. Então ele tinha um relacionamento um pouco assim temeroso em relação às coisas. Depois disso nós tivemos já um lado místico, né? A gente até falou um pouco sobre a mitologia grega, em que estavam tentando compreender esses fenômenos da natureza, das coisas que nos cercam, através de tentar estabelecer alguns mitos, né? Então por isso que foi estabelecido os mitos dos deuses gregos, do deus do trovão, o deus do mar, o deus sol, o deus lua, enfim, os deuses da fertilidade, através desses mitos, né? E ficou por muito tempo assim, atribuindo-se essas forças sobrenaturais como seres que eram deuses que regiam a natureza e os fenômenos que afetavam o ser humano. E por fim, depois de muito tempo, saindo da época do medo, do místico, é que o ser humano então pôde compreender, a partir do conhecimento empírico, depois científico, comprovando, experimentando, ele pôde obter então a ciência, né? A ciência que pôde explicar através da razão muitos desses fenômenos, o porquê e como acontecem essas coisas, né? Que o trovão não é necessariamente um deus do trovão que está furioso com a humanidade, não, mas o trovão acontece quando uma massa de ar frio, uma massa de ar quente se chocam nas nuvens, e a partir dali nós temos então uma explicação científica, racional, por que acontece o trovão. Não é nada espiritual, sobrenatural, mas é apenas um aspecto natural, né? de aspectos físicos e químicos que acontecem naquele momento que acontece o trovão. Então nós partimos aí da época do medo, do místico, para chegar na época da ciência que nós vivemos hoje ainda, né? A ciência explica muita coisa, não explica tudo, mas explica muita coisa. A evolução da ciência a gente pode ver que começou lá com os egípcios, né? Quando eles começaram a rabiscar as primeiras questões matemáticas, de geometria, de medicina. Os egípcios foram responsáveis por isso, né? Depois nós tivemos os gregos com a sua filosofia, pensando, refletindo, e fazendo toda essa reflexão racional sobre as coisas que foram muito importantes também, né, no desenvolvimento do conhecimento. Depois, na Idade Média, depois do tempo de Cristo, nós tivemos a Idade Média em que a Igreja Católica exerceu muita força na evolução da ciência, de certa forma retendo, né, preservando o conhecimento para si, mas também preservando os textos bíblicos, né, ao longo da Igreja Católica. Houve alguns avanços, mas ainda é considerada uma época assim, de atraso, que não houve tanto avanço no conhecimento ao longo desses 1000 anos aí da Idade Média, em razão justamente de um domínio, né, soberano da Igreja sobre tudo, e inclusive a evolução da ciência. No Renascimento, né, a partir do século XV, XVI, daí nós vemos que o ser humano volta a um aspecto mais grego, romano, e ele então começa a descobrir os fenômenos, começa a ter mais liberdade, a ciência evolui. A partir dali nós temos aí a Reforma Protestante também, né, que é uma abertura do conhecimento, uma abertura para a leitura da Bíblia, uma liberdade hermenêutica muito maior, e a ciência coloca então, diferente da Idade Média, em que Deus era o centro de tudo, né? Agora no Renascimento a ciência coloca o homem no centro de todas as coisas. E no Iluminismo, que seria assim a coroação da razão humana, que o homem agora está realmente reinando sobre tudo, e a esperança e o que se propaga, não é? A proposta é que a razão, a ciência, o homem serão totalmente suficientes para descobrir todas as causas
e soluções para os problemas da humanidade. Sejam quais forem, o homem será capaz, através da sua razão, da ciência, propor soluções e resolver todos os problemas da humanidade, né? Então o iluminismo pregou isso, que iria dar conta do recado, né, de tudo. E a gente pode ver que realmente não deu. Muito bem, passando aqui adiante, nós temos também dentro da metodologia científica alguns métodos que é importante nós lembrarmos. O primeiro método aqui de Francis Bacon,